Era uma noite escura e enovada, na pequena vila de Valverde. As casas de pedra e os bosques sombrios ao redor davam à vila uma atmosfera misteriosa, e os aldeões sabiam que a lua cheia trazia consigo lendas sombrias. No centro da vila havia uma taverna acolhedora. Pedro era conhecido por ser um caçador habilidoso, capaz de rastrear qualquer animal que cruzasse seu caminho. Mas havia algo estranho sobre ele, algo que os aldeões não podiam explicar. Ele sempre evitou sair durante as noites de lua cheia. À medida que as noites de lua cheia se sucediam, os aldeões recebiam um notário estranho e incidentes na vila. O gado estava desaparecendo misteriosamente e pegadas enormes e lupinas foram encontradas nos arredores. Além disso, havia as histórias de aldeões aterrorizados que afirmavam terem ouvido ruivos aterrorizantes na escuridão. Decidiram um confronto. Pedro, numa noite de lua cheia, um grupo de aldeões armados bateu na porta da cabana solitária de Pedro. Quando ele finalmente abriu a porta, seu rosto estava pálido e seus olhos estavam cheios de terror. Os aldeões o acusaram de ser o lobisomem que estava aterrorizando a vila. Pedro negou veementemente, mas os aldeões não acreditaram nele. Decidiram amarrá-lo e levá-lo para fora da floresta, onde ele não poderia fazer mal a ninguém. Na floresta escura, Pedro ficou sozinho. Ele transmitiu sua inocência enquanto a lua brilhava sobre ele. Então algo incrível aconteceu. Seu corpo começou a se contorcer e se transformar. Ele se tornou um lobo gigante sob o luar. Os aldeões assistiram horrorizados às transformações de Pedro. Era à medida que os aldeões se afastavam, eles perceberam que o adquiriram um erro terrível. Pedro não era um monstro, mas sim uma vítima de uma maldição. A partir desse dia, eles deixaram Pedro em paz e ele passou a viver nas profundezas da floresta, onde ele podia vagar livremente sob a luz da lua cheia. A lenda do lobisomem de Valverde persistiu por gerações, um lembrete de como o medo e a superstição podem levar as pessoas a cometerem erros perigosos. A vida de Pedro como lobo na floresta era solitária e repleta de desafios. Ele aprendeu a controlar sua transformação e a se esconder dos aldeões curiosos, mas a solidão ou a corrupção. Ele ansiava por companhia, por alguém que os entendesse, que o aceitasse, mesmo com sua maldição. Um dia, enquanto vagava pela floresta, Pedro encontrou uma Helena. Explicou a Pedro que sabia como quebrar a maldição do lobisomem, mas isso exigia um pacto. Ele teria que jurar lealdade e proteção a ela em troca de sua ajuda. Helena começou a realizar rituais mágicos complexos, utilizando ingredientes raros, encantamentos antigos. Pedro estava disposto a entrar. À medida que os meses passavam, a relação entre Pedro e Helena se fortaleceu. Eles compartilhavam histórias de suas vidas, e finalmente, na noite de uma lua cheia, quando o céu estava claro e brilhante, Helena completou o ritual final. Pedro sentiu uma onda de energia passar por ele, enquanto sua maldição começava a se dissipar. Ele se transformou em um lobo, última vez, e então ao ser humano livre da maldição do lobisomem. Pedro estava radiante, mas sabia que devia cumprir sua promessa a Helena. Ele a protegeria e seria seu amigo, mesmo que a vila temesse por suas habilidades mágicas. Com o passar do tempo, a vila começou a acertar Helena e Pedro como parte da comunidade. Os dois viveram em paz, protegendo a vila de ameaças sobrenaturais e ajudando seus habitantes. A lenda dos lobisomens de Valverde lançou um novo boato. Não era mais uma lenda. E assim, sob a luz da lua cheia, Pedro e Helena continuaram suas vidas, compartilhando uma amizade que transcenderá a escuridão que uma vez os envolverá. Nos anos que passaram, reinou a paz na vila de Valverde. Pedro e Helena viveram em harmonia, cumprindo seu pacto e protegendo a comunidade dos perigos que as aproveitavam nas noites escuras. Os aldeões aprenderam a acertar a bruxa, e os lobos, no entanto, a lua cheia ainda pairava sobre eles, uma lembrança constante de seu passado sombrio. Pedro, agora livre da maldição do lobisomem, continuou a ser um caçador habilidoso, e as noites de lua cheia eram uma oportunidade para ele mostrar sua perícia nas caçadas noturnas.
Com Helena ao seu lado, suas expedições se tornaram emprestadas. Em uma daquelas noites, enquanto caçava nas profundezas da floresta, Pedro e Helena não puderam simplesmente deixar o filhote para morrer na floresta. Eles levaram para casa e cuidaram de seus ferimentos. Com o tempo, o lobinho se recuperou e cresceu forte, tornando-se a parte da família. E Helena, eles chamaram de Luna, uma homenagem à lua que vivia unido suas vidas. Luna se tornou um símbolo de sua história, uma prova de que mesmo nos momentos difíceis, as situações podem ser controladas e também voltar tudo ao normal.